Olá e bem-vindos a esse vídeo sobre o LT Spice. Meu nome é Laís Martinoso, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a FFT, que é a transformada rápida de Fourier, Fast Fourier Transfer, em inglês. Bom, e para que serve? Para que a gente usa uma FFT? Então, toda vez que a gente tem uma onda que ela não é sinoidal, como por exemplo essa onda aqui, que ela tem um formato meio diferente, toda vez que a gente tem uma onda que não é sinoidal, a gente consegue decompor essa onda em outras ondas, como a gente pode ver aqui na imagem. E aí, com o FFT, a gente transforma um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência, como a gente pode observar aqui na imagem. Com isso, a gente consegue extrair quais são as amplitudes e as frequências das ondas que, somadas, geram um sinal que a gente vê no tempo. Isso permite uma análise mais profunda, mais detalhada de um sinal em termos de sua frequência e de seus componentes. Bom, então como conseguir enxergar a FFT aqui no LT Spice? Então, tem aqui uma fonte senoidal, está configurada para 127 volts e 60 Hz, configurada também por um tempo de simulação de 0,167 segundos, o que vai me dar aí aproximadamente 10 ciclos. Então, vou colocar aqui para simular. Com a ponta de prova vai vir aqui. Bom, então aqui eu tenho uma onda. Essa onda ela é uma onda senoidal ideal. Então, isso quer dizer que ela não é formada por outras ondas, ela não é composta por outras ondas. Ela só tem um componente, que é esse componente senoidal. Então, a gente espera ver na FFT apenas um componente. Então, como é que a gente consegue visualizar a FFT aqui no LT Spice? Então, a gente vai vir com o nosso cursor aqui em cima do gráfico, botão direito, View, FFT. Então, a gente consegue escolher qual é a onda que a gente quer ver o FFT. Então, a gente tem duas opções aqui, se é a onda de tensão ou se é a onda de corrente. Vamos manter aqui a onda de tensão. E a gente também consegue especificar um período de tempo aqui embaixo para o FFT, ou a gente pode usar toda a nossa simulação para gerar esse gráfico. Vamos utilizar toda a nossa simulação. Então, ok? Temos o gráfico aqui. Ele está com uma escala aqui em decibéis, vamos modificar essa escala para uma escala linear para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente vem com o botão direito aqui, escolhemos a escala linear. Ok? Então, com isso, a gente tem aqui apenas um componente, que é o que a gente esperava, e esse componente está na frequência de 60 Hz aqui. Vou dar um zoom para ficar mais fácil de visualizar. E vou colocar também uma grade. Então, a gente tem aqui a frequência de 60 Hz. Eu tenho aqui agora, então, um gerador de uma onda quadrada. E vou simular aqui essa onda. E a gente vai ver agora a FFT. Então, a gente espera ver vários componentes nessa onda, porque ela não é uma onda senoidal. Então, vamos em View, FFT. Vamos virando da tensão, ok? Vamos trocar aqui de decibel para linear. Então, a gente tem aqui vários componentes diferentes, tem frequências diferentes que geram aquela onda quadrada que a gente viu inicialmente. A nossa onda quadrada inicial, ela tem um ciclo de 20 milissegundos, como a gente pode ver aqui, e como a gente pode observar também, 20 milissegundos para um ciclo completo, ou seja, ela tem uma frequência de 50 Hz. E aqui, a nossa primeira componente tem uma frequência de 50 Hz. Outra coisa também que a gente pode observar é que as componentes de uma onda quadrada são infinitas. Então, nós temos infinitas componentes aqui. Então, a gente pode dar um zoom bem aqui no final. A gente pode ir dando zoom. E a gente observa que vamos ter várias componentes aqui que vão gerar essa onda quadrada. Infinitas componentes. Então, aqui está o FFT daquela onda. Então, também dá para a gente formar uma onda quadrada a partir de ondas senoidais. Então, aqui a gente tem uma série de fontes senoidais. Aqui a gente tem a nossa fonte da nossa onda fundamental, com 300 volts de amplitude e 50 Hz de frequência. E aqui a gente tem as nossas ondas harmônicas, né? Assim que a gente se refere às outras ondas. E para formar essas harmônicas ímpares, para formar aqui o sinal V3, eu peguei 3 vezes a frequência da minha onda fundamental e 1/3 da amplitude da minha onda fundamental. Para formar a minha onda V5, eu peguei 5 vezes a frequência da minha onda fundamental e 1/5 da minha amplitude da onda fundamental. E assim sucessivamente até chegar no V19. Então, vamos simular aqui.
Bom, então aqui a gente tem uma onda que se parece com uma onda quadrada. Para a gente ter uma onda quadrada perfeita, a gente precisa de infinitos sinais sinoidais. Nós não temos infinitos aqui, a gente tem só uma fundamental e 9 harmônicas. Vamos ver agora então a FFT. Clicar com o botão direito, View, FFT. A gente vai ver aqui a FT da minha onda N010, então N010 está selecionado aqui, ok? Botão direito aqui no eixo, linear. Então, com isso a gente tem aqui os nossos componentes que formam essa onda, que é uma onda próxima da onda quadrada. Tem um formato parecido, um formato que lembra a onda quadrada. A gente vai ter um componente fundamental aqui, que está na frequência de 50 Hz. E a gente vai ter mais 9 componentes, que são as minhas harmônicas, que eu coloquei a partir do fundamental. Bom, então a gente tem agora aqui um circuito bem simples de um retificador de onda completa. Então a gente tem aqui a nossa fonte com uma onda senoidal. Vou simular aqui. E na nossa saída a gente tem a nossa onda completa retificada. Então vamos só analisar, ver a FFT dessa onda. Então vamos aqui, View, FFT. A nossa onda que a gente vai estar medindo é a VN001 aqui em cima, ok? Vamos modificar para linear, para podermos enxergar melhor. Pronto. Então aqui a gente viu que aquela onda retificada, ela é formada por essas componentes aqui. A gente tem uma componente principal, que tem 100 Hz de frequência. A nossa onda senoidal aqui tinha 50. Aqui o dobro da frequência, 100. Portanto, a nossa componente fundamental vai ter 100 Hz de frequência também. E aqui a gente pode ver as outras componentes que estão formando a onda retificada. E é assim que a gente vê as FFTs. Até a próxima!